Está aí, capítulo 18, e depois a gente vai para o capítulo 19, versículo 1. A gente vai fazer uma breve comparação entre o jovem rico e o Zaqueu. Amém? Só que a gente vai usar dessa seguinte forma. A gente vai entender aqui, pelo texto, vocês vão ver já, que o jovem rico, ele era uma pessoa que frequentava a sinagoga, trazendo para os dias de hoje, que ele frequentava a igreja, ele já era um irmão já há muito tempo. E o Zaqueu, ao contrário, ele não conhecia Jesus, né? Até o texto vai nos dizer que ele queria saber quem era. Então nós vamos ter em mente aqui uma pessoa que se converteu ao teu encontro com Jesus e uma pessoa que estava presente na igreja, mas que ainda não havia se convertido. Amém? Então nós vamos entender isso aqui pelo texto, em nome do Senhor Jesus. E aí a gente vai ver se a gente está mais parecido com Zaqueu ou se a gente está mais parecido com o jovem rico. De que forma que a gente vai ficar nessa situação. Amém? Capítulo 18 de Lucas. Olha o que diz aí. Certo líder judeu indagou Jesus, tá, igreja? Fez uma pergunta para Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus então pergunta: tu sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem respondeu: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Amém? Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: contudo, ainda te falta algo. Amém? Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: contudo, ainda falta algo. Vende tudo o que tens e reparta o dinheiro entre os pobres, e ganhará um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Amém? E a palavra de Deus diz o seguinte: ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante do jovem, que ele ficou abatido, ele exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram essas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá se salvar então, Senhor? E Jesus lhe asseverou: tudo que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Amém? Coloca isso aí no seu coração. Tudo que é impossível ao ser humano é possível para Deus. O que a palavra está nos dizendo a respeito deste jovem? Que às vezes, igreja, nós não conseguimos, através das nossas forças, fazer o que tem que ser feito. Tem situações que estão além das nossas forças, mas aí a palavra de Deus diz que quando a gente não consegue, quando é impossível para nós, é possível para Deus. Então o que a gente precisa entender? Existem situações em nossas vidas que a gente se esforça e tem que se esforçar. Só que chega um ponto que a nossa força para por ali, nós não temos mais força para isso. Então a gente necessita que Deus nos dê uma mãozinha. Amém? E eu vou lembrar vocês uma coisa bem interessante. Fazer uma alusão aqui para ficar fácil. Quem aqui já esteve na academia? A maioria de nós já esteve alguma vez na academia. E às vezes você vai pegar um peso que está no seu limite. Não sei se já aconteceu isso com você. E aí você está com aquele peso, você fica travado. Você não consegue ir mais. Você está se esforçando e não vai mais. Aí de repente vem alguém te ajudar. Como é que ele vai para te ajudar? Põe um dedinho. Tipo, nem está fazendo força. Você fala assim: não é possível que faltava só esse grauzinho e eu não conseguia.
é mais ou menos Deus. Para Deus, igreja, fazer o que a gente não está conseguindo não é esforço nenhum. Mas para nós é essencial, porque a gente chegou até onde poderia. Sozinho a gente não consegue, mas então a gente necessita da força de Deus. Amém? Agora, igreja, nós vimos que esse jovem aqui, então, ele se baralhou. Por quê? Ele estava já há muito tempo seguindo os mandamentos, seguindo a palavra, né? Jesus pergunta para ele, fala, desde a minha mocidade eu tenho feito tudo isso. Jesus fala, ótimo, então te falta ainda uma coisa, falta você abrir mão de tudo por mim. Aí chega num ponto difícil, porque muitas vezes a gente quer vir até Jesus para ganhar algo a mais, mas a gente chega até Jesus e a gente precisa se desprender. A palavra de Deus fala que a gente precisa de morrer para ganhar a vida. Então às vezes o difícil é esse, a gente quer ganhar, mas não quer morrer, quer viver, mas não quer morrer, quer ganhar, mas não quer perder. Então é necessário não perder, abrir mão de algumas coisas para ter outras. É bem simples, e a gente faz isso em tudo, e na nossa vida com Jesus não é diferente, né? Vou dar um exemplo bem notório. Felipe acabou de casar, casou? Então ele abriu mão da vida de solteiro para ter uma de casado. Não tem como o cara ser casado e ter uma vida de solteiro, impossível. Então a gente precisa de abrir mão de uma coisa para ter outra. Não quer dizer que é melhor ou pior, mas você precisa de abrir mão de algo para ter outra coisa, né? Por exemplo, a gente também busca melhorar nosso padrão de vida. Para isso a gente precisa de abrir mão do nosso tempo. Você precisa trabalhar para poder ter finanças para comprar aquilo que está um conforto. Então você precisa de abrir mão do seu tempo em prol de alguma coisa. Então eu quero melhorar, prosperar financeiramente. Eu preciso de abrir mão do meu tempo para poder trabalhar, para depois usufruir. Não tem como eu falar assim, vou ter um carro novo, uma casa nova, piscina e não vou trabalhar. Não vou abrir mão do meu tempo para nada. Não tem jeito. Você tem que abrir mão de uma coisa para ter outra coisa. Amém? E o jovem rico teve essa grande dificuldade de abrir mão do que ele tinha financeiramente para poder ter Jesus. E Jesus faz uma promessa, igreja. Se você analisar o texto, Jesus faz uma grande promessa para ele aqui. E ele, não sei se ele não se atentou, mas foi maravilhoso. Olha só, 22. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus, contudo ainda te falta algo, vende tudo que tem, reparte o dinheiro aos pobres. E eu acho que ele só escutou até aí, porque depois Jesus fala assim, e ganharás um tesouro nos céus, e depois vem e me segue. Mas na primeira parte ali o menino já deve ter travado. É assim que acontece. Às vezes você está ouvindo uma palavra e quando vem algo que te confronta, você já esquece todo o restante. Pegou naquele ponto, todo o restante já era. Funciona assim às vezes. Você está aqui num dia e você ouve algo que confronta você, seu coração endurece. Você passa 3 meses vindo aqui sem ouvir o que está sendo dito, porque seu coração endureceu há 3 meses atrás e você ficou paralisado naquela palavra que na verdade era de libertação e você entendeu que era de ofensa. Então o entendimento errado. Jesus não estava aqui querendo fustigar esse menino, ele não estava aqui querendo que ele fosse derrotado, ele não estava aqui querendo empobrecer ele não estava aqui querendo que ele se perdesse, não. Jesus estava querendo que ele ganhasse a salvação, e o que estava impedindo ele de ganhar a salvação era a vida financeira dele. Não estou dizendo que a vida financeira é ruim, não, mas no caso desse menino aqui, o que estava atrapalhando ele era isso. Amém? Agora vamos para o Zaqueu, está lá no 19, capítulo 19, versículo 1. Amém? E depois a gente já vai fazer um comparativo. Já o Zaqueu, igreja, olha só que interessante. A palavra de Deus diz: Jesus estava chegando a Jericó e atravessava a cidade. Versículo 2: eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Amém? Então aqui nós já vemos a primeira semelhança entre os dois. Esse também era um homem rico. Amém? E Jesus disse lá que não era impossível do homem rico ir para o céu, mas que era muito difícil, né? Continuando o 3.
E esse homem, o Zaqueu, ele buscava ver quem era Jesus. Ele conhecia Jesus? Não, ele queria saber quem era. Possivelmente ele tinha ouvido falar, mas ele não conhecia. Então ele foi em busca de saber quem era Jesus. Amém? Diz a palavra o seguinte: todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo. Por ele ser pequeno, né, e ter muita gente aglomerada ali em volta de Jesus, ele não conseguia enxergar. Então, de pronto, ele já teve a primeira dificuldade. E às vezes, igreja, quando a gente se depara com a primeira dificuldade, normalmente o que a gente faz? Desiste. Vixe, eu fui lá, mas tem tanta gente, não tem jeito de eu ver quem é não. Na próxima vez que ele passar aqui, eu vou de novo. Na maioria das vezes a gente faz isso. Vai procrastinar, né? Deixar o próximo dia, deixar para amanhã, deixar para depois o que precisa ser feito hoje. Isso é natural do ser humano, né? Eu fico vendo às vezes os crentes fazendo planos. O ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquele ano que vem. O que vai mudar o ano que vem? Só o calendário de 2024 passa para 2025. Você continua sendo o mesmo. Amém? O seu tempo não é contado em datas. Não. Continua igual. Então o que você precisa? Ter uma sequência. Ter em mente o seu plano. E que o seu plano seja alinhado ao plano de Deus. E aí você segue. Agora, se é dezembro, se é janeiro, se é fevereiro, pouco custa. Estou nem aí. Fui trocar de carro, disseram para mim: a época de trocar de carro é em fevereiro, porque em fevereiro tem IPVA. O que eu tenho de ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Aí fui lá sábado chovendo, ele ia trocar carro. Fui lá sábado chovendo, já vim com o carro, pronto. Acabou, não tem esse negócio. Quem tem que saber disso é Deus. Cheguei lá, o dono da loja e falou assim: olha que legal, chuva é dia de bênção. Eu falei: exatamente, penso da mesma forma. Chuva é dia de bênção. E pronto. E assim que funciona. Aí eu vou te falar só um pouquinho. Qualquer dia eu vou dar um testemunho, mas só vou falar um pouquinho. Aí o dono da loja, ele estava jogando golfe e não ia estar lá. Você sabe que o dono faz o que o funcionário não pode fazer, é mesmo que é dono, né? O que acontece? Choveu, acabou o golfe, volta para a loja. Eu estava lá. Amém? Ou seja, Deus prepara tudo da forma que tem que ser preparado. Talvez eu fosse lá em fevereiro, o cara tivesse ido para o carnaval, para o turismo aí, e não tivesse lá. Então a gente tem que entender o quê? É o agir de Deus. Você ora, espera a oportunidade certa e vai. Pronto. Amém? Então, o Zaqueu olhou e falou o quê? Essa é minha oportunidade. Se Jesus está passando aqui na minha porta hoje, para que eu vou deixar para outro dia? Se ele está passando aqui na minha cidade agora, para que eu vou deixar para outro dia? Imagina ele fala: vamos esperar passar 3 anos. 3 anos depois Jesus está à destra do Pai. Nunca mais ele ia ver, né? Só depois da morte, né? Mas em vida aqui nunca mais ele veria. Então é uma oportunidade única. E a gente tem essa oportunidade todos os dias. E o Zaqueu tinha só aquele dia, porque naquela época, naquele momento, Deus estava aqui na terra em forma de homem. Amém? Então era outra dispensação. E aí o que acontece, igreja? Ele então viu essa grande dificuldade. Mas quando a gente tem uma dificuldade, a gente precisa usar o quê? A inteligência. Então, se eu tenho a dificuldade, eu preciso me sobressair. Eu preciso de achar uma alternativa, algo que possa me ajudar. E tem um outro problema aqui. Vamos lá no versículo 4. Por esse motivo, ele correu adiante da multidão e subiu em uma figueira. Mas de que jeito era essa figueira? Uma figueira brava, para observar, pois Jesus ia passar por ali. E o que é uma figueira brava? É uma figueira cheia de espinho, um lugar difícil acesso, difícil subir, e possivelmente você vai se machucar quando você começar a subir lá. Amém? Esse é outro detalhe. Quando a gente vai buscar Jesus,
parece que a gente está se machucando, parece que Jesus está machucando a gente, parece que está difícil, parece que é complicado, mas na verdade tudo isso é tratamento. O homem era rico, igreja. Você já viu algum rico correr atrás de alguém? Não. Você já viu algum rico puxar saco de alguém? Não. Você já viu algum rico se esforçar para ver alguém? Não. Não é assim que funciona, não. Né? Vamos dizer nos dias de hoje, se aparece uma grande celebridade aqui no Brasil e tem um milionário querendo ver essa celebridade, ele sobe num poste para ver a celebridade passar? Não. Ele usa a influência dele e vai lá no camarim e vai ver a celebridade. Vão fazer questão que ele esteja lá. É diferente. Agora, no caso de Jesus, não. Jesus não tinha nada disso. Amém? Se você quer ver Jesus, você tem que ir atrás, você tem que buscar. Amém? E aí, às vezes, nessa busca, você vai acabar se machucando. Amém? Mas é para o nosso bem. Então, a gente precisa de compreender isso. Nem tudo, igreja, é para o nosso mal. Tem coisas que é para o nosso bem. Tem situações que é necessário de acontecer para que a gente cresça. Amém? Continua o texto e diz assim, ó, versículo 5. Quando Jesus chegou até aquele local, olhou para cima e o clamou, né? Gritou Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. Igreja, tem outro detalhe importante aqui. Às vezes a gente vem buscar Jesus, mas não está preparado para levar ele embora, não está preparado para voltar com ele para casa. Às vezes a gente quer porque quer. Jesus fala: estou aqui, vou com você. Senhor, mas eu não estou pronto ainda não. Espera um pouquinho que eu tenho que organizar os negócios ainda. Então, ó, eu estou ainda vivendo uma vida de pecado, eu estou assim, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Então, agora não vai dar não. Depois eu volto, viu, Jesus? Daqui a pouquinho eu volto. Ano que vem vai dar certo. Aí você vai lá em casa, já vou estar bem melhor, que hoje não dá. Então, vocês estão entendendo? Quando a gente busca, a palavra de Deus diz que a gente encontra, porque ele se deixa ser encontrado. Então, se você está buscando Jesus, prepare-se para ter um encontro com ele. E se você quer ter um encontro com Jesus, prepare-se para a sua vida ser mudada. Aleluia. Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor, mas a minha vida não vai mudar nada. Esquece, vai mudar. O menino chegou todo alegrinho, João, diante de Jesus, achando que estava abafando. O que eu preciso para herdar o reino dos céus? Jesus fala: conhece os mandamentos? Ele fala: isso aí, desde a minha mocidade. E Jesus fala para ele: então vende tudo que você tem, divide com os pobres, você vai ganhar um tesouro no céu e me segue. O que aconteceu com a alegria dele? Foi embora na hora, foi confrontado. Não é isso? E quando a gente é confrontado, o que acontece? Se entristece. Quem está pensando que é? É possível vender tudo? Não podia ser só fazer uma doação generosa? Não podia ser só montar uma casa de caridade, uma instituição? Dizimar e ofertar, não tá bom? Eu tenho que vender tudo? Questionando. Saiu cabisbaixo e não obedeceu. Amém? A palavra nos mostra se ele ficou triste, se ele questionou, se ele murmurou, mas a palavra nos mostra que ele foi embora. Ele perdeu a sua oportunidade. Ele trocou Jesus pelas riquezas. Amém? Trocou as coisas eternas pelas corruptíveis. Amém? É isso que acontece. Muitas vezes a gente está trocando o que é eterno pelo que é passageiro. E tudo passa. E nesses dias, igreja, passa e passa rápido. Tudo. Inclusive a juventude. Passa e passa rápido. E se a gente quiser, ainda pode até acelerar o processo, que já está rápido, né? Então, o que a gente tem que fazer? O quanto antes a gente se entregar para Jesus. O quanto antes a gente viver o que ele tem. Porque é o seguinte, igreja: Jesus, ele olha o nosso coração. Amém? Isso não é coisa boa, não. Porque o nosso coração é ruim. Sentimento ruim, desejo ruim, pensamento ruim, tudo ruim. Mas ele olha isso. Amém? E ele olha a intenção do nosso
coração. É só o que ele olha, porque se ele olhar o restante, se ele fazer uma avaliação do resto, ele está perdido. Mas a intenção, será que realmente ele tem a intenção de mudar? Será que realmente ele tem a intenção de me buscar? Será que realmente, né, é isso que está dentro do coração dele? E eu vou falar um negócio para você. A gente fala muito sobre fruto e sobre falar, né? O falar não serve para nada, mas o fruto, se não tiver acompanhado da vontade, também não serve para nada, porque tem gente que só frutifica para aparecer, e é complicado você querer frutificar para aparecer. A pessoa quer estar só em evidência, quer só estar florido, né? Mas às vezes só tem aparência o fruto, mas não tem fruto, né? Vocês lembram, por exemplo, da árvore que Jesus secou, que ela estava cheia de folhas, e só para vocês entenderem o porquê daquilo, quando tinha muita folhagem naquele tipo de vegetação, naquele tipo de árvore, a folha escondia o fruto, para não estragar o fruto, é a característica da árvore. Então, se ela estava cheia de folhas, é porque ela teria que ter o fruto, porque estava escondendo o fruto, naturalmente falando. Só que ela não tinha fruto, só tinha folha, só aparência. Amém? Jesus não gosta de aparência. Então, tá legal, tá com aparência externa, mas dentro tinha fruto. Então não é apenas o que a gente faz para fora, é dentro. Qual que é a intenção da sua ação? Porque tem muita gente aparecendo na igreja, não tem? A pessoa vai doar uma cesta básica, que ela faz, tira uma foto e põe no Face que doou. A intenção não é aparecer. Por que você põe no Face então? É umas coisas esquisitas, né? Você não quer aparecer, mas você está divulgando, é esquisito. Então a gente precisa de ver qual que é a nossa intenção. Vou fazer uma doação. Põe lá meu nome, R$1.000. Alguma coisa estranha, não é verdade? A gente precisa de compreender de que forma isso está sendo feito. E o Zaqueu então, igreja, vamos voltar para o Zaqueu aqui para a gente continuar. E o Zaqueu então, quando recebeu o convite, diz o versículo 6, no mesmo momento. Em que momento? No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Igreja, olha como é que estava o coração do Zaqueu. Ele estava prontinho para receber Jesus. Jesus sabia disso? Claro que sabia, por isso que ele estava ele olhando, procurando Jesus, Jesus procurando ele. Onde é que ele está? Esse homem está prontinho para me receber. Amém? E aí o que acontece? No mesmo momento, ele recebe Jesus. E eu vou falar um negócio. Ele não recebeu Jesus na casa dele apenas. Ele recebeu Jesus na vida dele. Por quê? Vamos continuar o texto. Versículo 7. E outra coisa, versículo 6 diz que ele estava com alegria. Ele certamente subiu na figueira, se arranhou um pouquinho nos espinhos. A hora que Jesus mandou ele descer, com aquela euforia toda, desce correndo, e acabou de rasgar um pouco do couro, mas com alegria. Continua o versículo 7. E todos, versículo 7, todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a... Quem murmurou, igreja? Todos, presta atenção, todos começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Você acha mesmo que as pessoas querem que você mude de vida? Você acha mesmo que as pessoas querem que você siga Jesus? Você acha mesmo que quando você falar, eu vou abrir mão de tudo por Jesus, todo mundo vai bater palma, vai falar, vamos fazer um almoço em comemoração à sua conversão? Lógico que não, querido. Eles vão falar, você ficou louco. Ah lá, o crentinho. Ah lá, agora está achando que é melhor que os outros. Olha lá quem está pensando que ele é. Estava esses dias aqui na rua e fazendo tudo que é errado, agora está achando que é melhor que nós. Você acha que Jesus quer uma pessoa dessa? É o que ele estava falando. Por quê? O que Zaqueu estava fazendo? Defraudando o povo. O que é defraudar? Ele ia lá cobrar imposto, além dos impostos já seja um absurdo, ele ainda cobrava mais, roubava os outros. Amém? Ficou rico por quê, igreja? Porque roubava. E o
o jovem rico? A palavra de Deus fala que ele ficou rico porque roubava? Não, ele guardou os mandamentos, não roubará, ele não fazia nada de errado. Ele ficou rico por causa talvez de uma herança e porque ele deu continuidade nisso e ele trabalhou para isso. Ele não roubou ninguém, não defraudou ninguém, ele não fez nada de errado com ninguém para ficar rico. Foi no suor dele. Já o Zaqueu foi de que jeito? Roubando, defraudando, tapeando. E aí a gente olha e fala, como assim? Jesus fala para vender tudo, e o ladrão, Jesus vai morar na casa dele? Que coisa esquisita é essa? E aí o texto continua e diz assim, versículo 8: então Zaqueu tomou a palavra. Igreja, que dia que foi esse dia que Zaqueu tomou a palavra? No mesmo instante, amém? Isso aqui tudo aconteceu no mesmo dia, não foi anos depois, não, no mesmo dia. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que a metade dos meus bens estou doando aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Amém? Diante disso, igreja, Jesus não falou mais nada, só diante disso. Olha a declaração que ele fez, foi só essa. Ele não falou assim: Jesus, eu prometo que vou fazer um templo de adoração aqui do seu lado. Jesus, eu vou matar 3.000 bois. Jesus, eu vou fazer festa. Jesus, não. Ele só falou isso. Jesus pediu para ele fazer o que até agora? Nada. Só convém que eu fique em sua casa. É só isso que Jesus pediu. Por enquanto, ele não tinha nenhum ensinamento de Jesus. Por enquanto, Jesus não tinha dado nenhuma orientação. Mas ele tinha algo de extrema importância dentro da casa dele, que era a presença. Amém? Jesus estava lá, igreja. E presta atenção, é impossível ter a presença de Jesus e não mudar nada. Ah, Jesus habita nessa pessoa, ótimo, isso vai ser notório, não tem como. Aleluia. Amém? Por que eu estou dizendo isso? O texto está dizendo. Jesus chegou e o homem já fala que vai vender metade do que tem e dar aos pobres, e a quem ele defraudou ou extorquiu, ele vai restituir 4 vezes mais, conforme a lei exigia. Sabe o que ele está dizendo? Jesus, eu me arrependo de tudo que eu fiz até agora, e vou falar mais, Jesus, só se arrepender é pouco. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou restituir tudo que eu fiz de errado. Porque é muito fácil, igreja, você falar assim: ah, estou arrependido, e manter tudo conforme está. Não, eu estou arrependido e eu vou tentar consertar o que tem que ser consertado, ou o que pode ser consertado. Tem coisas que não tem jeito, mas tem coisas que tem. Amém? Às vezes a pessoa está no relacionamento e ela magoa muito seu cônjuge, né? Aí, talvez ela queira dar um presente, talvez ela queira sair à noite, talvez ela queira restituir dessa forma. Mas precisa consertar. Precisa pedir perdão. Precisa reconhecer que errou. Talvez vale mais um reconhecimento que a gente errou e um pedido de perdão do que um jantar nos melhores restaurantes, do que uma viagem. Amém? Talvez a esposa esteja só querendo que você reconheça que você errou. É só isso. Mas isso é difícil. Está difícil. É mais fácil pagar. Muito mais fácil pagar. Ah, a esposa está brava. Se eu der 100 reais, ela ficasse calma, ninguém perdia tempo com nada. Era só 100 reais voando. Muito mais fácil. Não é verdade? Porque consertar é mais difícil, né? Reconhecer quem errou, então, muito mais. Então a gente precisa o quê? Ter em mente que quando Jesus chega, infelizmente as coisas se transformam. Ou melhor, infelizmente não, felizmente isso acontece. Zaqueu, igreja, a palavra de Deus diz que ele era um homem rico e influente. Você já pensou? Você ser rico e influente e falar assim: quem eu extorqui eu vou devolver? Você com maior moral falando que roubou os outros? Já pensou? Isso é terrível. Se o cara reconhecer que roubou as pessoas, ainda reconhecer que vai devolver,
Porque ladrão devolve, não é isso? Então, eu vou devolver. E a pessoa, eu tenho que chamar o rato. Cadu, vem cá. Aquele dia eu te extorqui aqui em R$300, estou te devolvendo aqui 1.200. Com que cara? Com que cara que faz isso? Até então, o Cadu pensando que eu era um cara honesto, que eu estava ali 100%, que eu fazia as coisas tudo direitinho, com autoridade. De repente eu tenho que reconhecer diante de todo mundo que eu sou um ladrão e que eu estou devolvendo aquilo que eu roubei. É fácil? De maneira nenhuma. Mas a palavra de Deus diz que ele estava de que maneira? Alegre. Ele não estava triste por causa disso, não, ele estava alegre. Sabe por quê, igreja? Porque junto com o pecado vem um peso. Amém? E o peso impede a nossa alegria. O peso impede da gente romper. O peso impede da gente fazer o que tem que ser feito. É por isso que às vezes o crente está na tristeza danada. Peso. Não pode. Pega esse peso e passa para o Senhor Jesus. Amém? Mas de coração. Não é só falar, não. É coração. Pega o fardo e fala: Senhor, ó, toma aqui meu fardo. O Senhor já me livrou desse fardo. Já pagou pelo meu pecado lá na cruz. Amém? Eu aceito isso. E continua o texto, igreja. E diz assim, ó. Olha que interessante. Versículo 9. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o filho do homem, quem é o filho do homem, igreja? Jesus. O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vocês estão entendendo? Jesus não veio buscar os bonzinhos, não. Jesus não veio buscar os 100%, não, até mesmo porque não tem esse tipo de pessoa no mundo. Então Jesus não veio buscar os que se acham. Jesus veio buscar os que estão perdidos. Aleluia. Jesus veio buscar a mim, veio buscar você, porque até nós temos um encontro com Jesus, igreja, infelizmente nós caminhamos perdidos, vagando para o mundo, sem rumo. E por a gente não ter o rumo, o que a gente faz? Faz como um jovem rico. Então eu vou focar na prosperidade, eu vou focar em alguma coisa que vai tentar substituir Jesus na minha vida, mas isso não vai acontecer, porque nada substitui Jesus, nada e nem ninguém. Amém? Só que para mim poder observar isso, eu preciso estar como Zaqueu. Zaqueu não estava observando os mandamentos dentro da sua mocidade, estava? Não estava. Zaqueu certamente não estava frequentando as sinagogas, ou se tivesse era só de aparência. Zaqueu não era um irmão firme. Zaqueu nem sequer conhecia Jesus. Mas quando ele decidiu buscar Jesus, ele decidiu não só de falar. Aleluia. Ele decidiu com o coração. Glória a Deus. Sabe por quê, igreja? Eu estou dizendo isso? Toda vez que a gente decidir, eu vou ter um encontro com Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu tenho que estar pronto para abrir mão de algo. Amém? E presta atenção, o que você vai abrir mão é o que está te impedindo de ter Jesus na sua vida. E o que te impede de ter Jesus na sua vida, eu vou só te falar: Jesus não é uma pessoa como nós. Jesus não é alguém gente boa, não é alguém bonzinho, não é alguém que te faz bem. Não. Jesus é o caminho, é a verdade, aleluia, é a vida, é a alegria, é o amor, é a palavra. Jesus é tudo, igreja. Tudo que nós precisamos estar em Jesus. Aleluia. Então, basicamente, quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Então, independente, eram dois homens ricos, mas sem nada. Aí um deles resolveu buscar. E ele saiu daquele lugar com Jesus. Jesus veio dentro dele, habitou nele e habitou na casa dele, fisicamente, mas espiritualmente dentro dele. Aleluia. Já o outro, ele saiu em busca de Jesus também. Ele foi até onde Jesus estava, do mesmo jeito. Mas só que ele estava se sentindo muito bem. Ele estava achando que ele estava abafando. Ele estava achando que ele não tinha defeito, que ele estava apto. E aí ele pergunta: o que me falta? Sabe qual que era a resposta que ele queria ouvir? Não te falta nada, querido, você está pronto.
estou preparando uma cadeira para você na mesa do rei. Era isso que ele queria ouvir. Mas aí quando Jesus olha para ele e fala, está te faltando tudo, até agora você não fez nada. Aí o cara fica louco. Que a pessoa chega na altura da vida, você percebe que tudo que você fez não serviu para nada. Eu me esforcei tanto para deixar algumas coisas, me esforcei tanto para ter um caráter legal, me esforcei tanto para ter uma moral diante das pessoas, me esforcei tanto para ser íntegro perante a sociedade, fiz tudo direitinho, respeitava meu pai, respeitava minha mãe, não fazia nada de errado, nunca tomei uma multa de trânsito, agia de acordo com a palavra. E aí chega diante de Jesus, ele fala que isso ainda não está bom, é pouco, eu preciso vender tudo que eu tenho, eu preciso vender tudo que eu até hoje eu lutei. Então quer dizer que tudo que eu fiz não serviu de nada? E às vezes é assim que a gente está diante de Deus, questionando. Mas olha só, Deus, ele conhece o nosso coração e ele sabe o que te impede de ter a presença dele. Então, para alguns o dinheiro é maravilhoso, para outros o dinheiro é veneno, para alguns o trabalho é maravilhoso, para outros o trabalho é veneno, para uns a igreja é maravilhosa, para outros a igreja é veneno. Não a igreja em si espiritual, mas o templo. Tem gente que está na igreja achando que está abafando, porque frequenta. Mas frequentar é uma coisa, né? Estar no lugar é uma coisa. E fazer parte é outra, já falei isso, né? Então, estar no lugar é uma coisa, fazer parte é outra, totalmente diferente. Às vezes as pessoas querem vir buscar a Deus, mas não querem abrir mão do seu eu, do seu ser. Você vê, as pessoas vêm às vezes necessitadas, mas ela não quer ter um minuto de boca fechada para ouvir a palavra. Quer conturbar o ambiente a qual Deus está falando. Amém? Não eu, mas Deus está falando através da sua palavra. Aí ao invés da gente ouvir, quer conturbar o ambiente. Amém? E talvez as pessoas digam assim, nossa, mas vocês têm que ser mais receptivos. Presta atenção. Quem busca, encontra, mas quem não quer, não quer. Então a gente não tem que ser receptivo a quem não quer, tem que ser receptivo a quem quer. Não quer, não quer, não posso fazer nada. Ah, vou segurar aqui amarrado pelas pernas. Não, igreja. Por isso que igreja tem porta aberta. É para chegar e ir embora. Não quer ficar? Tchau. Amém? Esquece o negócio de igreja porta trancada. Não existe isso. Não é prisão, é liberdade. Eu não quero. Vai embora. Ó, vende tudo que tem e me segue. Não, não quero seguir. Então tá bom. Continua com os seus bens e tchau. Não posso fazer nada. Infelizmente. É fácil. Né? Eu preciso estar na sua casa. Você sabe que eu falo assim, eu não estou pronto para te receber. Jesus fala, tudo bem, vamos conseguir viagem. Não tem problema. Jesus não vai ser obrigado a me receber na sua casa. Esquece. Ser obrigado a me receber na sua vida. Esquece. Ser obrigado a fazer o que eu quero. Esquece. É liberdade. Jesus dá sempre a opção, ó. É a direção. Vende tudo que você tem e segue. É uma direção, não é uma obrigação. Quer fazer? Ótimo. Não quer fazer? Continua. É direção. Só isso. Amém? Às vezes a palavra nos confronta, nos dando direção para a gente ter uma mudança de vida. Pastor, eu não quero a mudança de vida. Não tem problema, querido. Só que você vai continuar sem mudança, sem Jesus. Só isso. Você precisa disso para ter Jesus. Se não tiver, não tem Jesus. E sem Jesus, vir no culto é perca de tempo. Se eu vim aqui para não ir embora com ele, perca de tempo. Porque o alívio é momentâneo. Amém? E Jesus não é isso. Às vezes os crentes confundem Jesus com dipirona. O que é isso, pastor? Dipirona é um remédio bom, não é? Você está sentindo uma dor, você toma dipirona e a dor passa. Mas se você tiver um problema, o que acontece? A dor volta. É momentâneo. É só para aliviar a dor momentânea. Dipirona não trata nada. Não tem ninguém que fala assim, ó, dipirona, uma semana, 3 vezes ao dia. Existe aí? Não. É dipirona quanto? Se doer ou se der febre. Ou seja, só trata o sintoma, não a causa.
É isso que acontece dentro do templo. A pessoa vem arrebentada. E aí, o sintoma: eu estou chorando, eu estou dolorido, eu estou doendo, eu estou querendo me suicidar, tudo não importa o jeito que está. Vem aqui e tem um refrigério na hora. Nossa, recebi a oração, me saí tão bem. Nossa, eu escutei a palavra, aquilo me renovou. Maravilha, ótimo, e é para isso mesmo. Só que, se você não aceitou o único remédio, que é Jesus, o que vai acontecer? Aquele alívio momentâneo vai passar e a gente fica na mesma situação que estava. E isso transforma vidas. Então a gente precisa o quê? De compreender. Eu vou buscar Jesus. Eu vou precisar de abrir mão de algumas coisas para mim ter outras bem melhores, para mim ter outras muito maiores. Então é assim que funciona, gente. Se a gente não tiver isso na nossa vida, né? Eu vou falar, por exemplo, de um casamento. A vida de jovem solteiro é boa? Talvez, né? Mas tudo passa. Tudo tem sua idade também. Então é necessário ser solteiro por um tempo? Sim, é necessário. Mas depois você tem que casar. Por quê? Porque a vida começa depois do casamento. É assim que começa. Eu vou primeiro comprar um carro, comprar uma casa, me estruturar e depois vou casar. Sabe quando você vai casar? Nunca. Nunca. Então você precisa casar para depois se estruturar. Eu conheço todo mundo que eu conheço, igreja, casa e depois se estrutura. Eu não conheço ninguém que estruturou para depois casar. Estou falando que não existe, porque eu não conheço. Amém? A não ser que a pessoa já era bem em situação, aí é outra coisa, mas que não tinha nada e se estruturou para casar, eu não conheço. Mas conheço muita gente que rompeu junto. Amém? Vocês estão entendendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Aí a pessoa tem que abrir mão da vida de solteiro, né? Às vezes tem que abrir mão da vida de criança. Cadê o nosso irmão Josi? Nosso irmão Josi estava dando testemunho esses dias. Ele estava para sempre 12. Tem uns irmãos que é para sempre 17, né? 17 era vitrine. Ele estava para sempre 12 anos. Ele queria empinar pipa, queria ficar brincando com as crianças, de amarelinha, gol a gol, carnaval o dia inteiro. Aí, certa vez ele veio na igreja, eu estou falando isso que ele já deu testemunho, então não vou falar na vida de ninguém aqui não. Aí ele veio na igreja e teve uma palavra de confronto. Qual que é a palavra de confronto? Davi falando para o Salomão: seja homem. E aí a gente falou um pouco do que é ser homem, né? E aí ele foi confrontado. Ele falou: tem cabimento? Quero jogar um videogame? Quero jogar. É que o pastor tem a ver com a minha vida? Mas não me falou nada, me confrontou ele, normal. Mas aí ele entendeu o quê? Que para ele ter uma vida de casar, ele tinha que deixar de ser menino, porque menino não casa, quem casa é homem. Menino não casa. Então ele precisou de entender: opa, agora eu sou homem. Então homem abre mão das coisas de menino. Mas não é que você vai parar de fazer as coisas, é que você vai viver novas situações. Por exemplo, menino dirige? Não, menino dirige. Então você tem que ter 18 anos para você dirigir, tem que estar homem para dirigir. Então você vai deixar às vezes de brincar de carrinho de rolemã, mas aí você vai dirigir um carro. É diferente. Você vai às vezes deixar de ficar brincando de bicicleta, mas aí você vai ter uma moto. Então não é que você vai perder as coisas, na verdade você vai evoluir. E a gente precisa disso, de evolução. Amém? Nas nossas vidas precisa de ir para frente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa de seguir o rumo natural da vida conforme ela é. E para não perder tempo, a gente precisa viver a nossa idade. Amém? Vou casar com 50 anos. Não, 50 anos você já está precisando de ser avô, não é de casar. Então, já passou. Amém? Pastor, mas agora eu já tenho 50, não casei ainda. Vou fazer o quê? Nunca é tarde, mas você já perdeu boa parte do seu casamento. Amém? Tem que desfrutar enquanto é jovem. Amém? Então, em tudo, igreja, que a gente for fazer, a gente precisa de seguir as orientações do Senhor. E se a gente tem Deus na nossa vida desde cedo, é muito mais rápido para acontecer as coisas. Amém? Muito mais rápido. Quando você obedece a palavra, é muito mais rápido. Porque você vai abrir mão de coisas que estão te atrapalhando e vai ter Jesus na sua vida. Amém? Eu estou rodeando aqui para te falar o seguinte: enquanto você não sair do pecado aqui, enquanto você não sair de uma vida de pecado, Deus não vai habitar em você. E pronto, final. Não tem isso.
Amém? Ou você sai desse ciclo de pecado. Pastor, mas todos não são pecadores? São. Pecador é uma coisa, viver a iniquidade é outra. Eu viver no pecado é uma coisa, eu pecar é outra coisa. Isso que é a diferença. Amém? Pecar, todo mundo peca, toda hora. Agora, viver no pecado é totalmente diferente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a minha profissão seja ladrão. Não roubarás. Então estou em pecado. Aí eu vou viver roubando da igreja. Não vai melhorar a sua vida nunca. Que presepada que é essa? Aí eu sou lá, viciado no tigrinho. E estou na igreja. Antigamente era na loto fácil, né? Lotomania. Você encontrava os irmãos lá na igreja, na lotérica, né? Aí o irmão quebrou de joguinho. Está falando que eu vim pagar contas, para pagar conta, esses canhotos de pagar conta agora, né? Ou então escondia da gente, mas agora ficou mais fácil, tem um tigrinho, ninguém vê, né? Aí fica normalzinho. Tem problema? Não, mas esquece que Deus vai estar com você. Jogo de azar, isso aí, Deus não vai fazer parte disso. Ainda ganha 300 contra nós, Deus abençoou. Daqui a pouco perde 500 para Deus não está comigo. Não, Deus não está com você nem quando você começou. Esquece isso aí. Você está sozinho nesses negócios. Amém? Então o que eu estou dizendo é que às vezes a gente vai caminhar sozinho. E o jovem rico estava na mesma forma. Ele estava pobre? Não, ele estava rico. Ele saiu e ficou pobre? Ele continuou rico. Qual que é o problema? Ele estava sem a presença. Ele estava sem a presença de Deus. Então, essa é uma situação muito complicada, da gente estar sem a presença de Deus. Alguns historiadores dizem que teve uma situação na cidade lá, e o pessoal saiu em demanda, e os camelos até apertaram ele lá, e ele morreu na porta da cidade. Mas a palavra não revela isso. É a história que revela. Mas, tirando disso, o que acontece? A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então que a gente possa estar pronto para receber Jesus. Jesus bateu aí na sua casa, abre e vamos cear com ele. E pronto. Ah, mas eu não estou pronto ainda. O Zaqueu estava pronto quando Jesus falou que ia morar por casa dele? Estava pronto? Estava nada. Mas ele falou, Jesus, deixa eu me aprontar, depois você vem? Não, ele falou, vem que eu já estou me aprontando. É diferente. Amém? Então, eu não estou conseguindo. O que eu preciso fazer? Jesus, vem, vamos lá. Amém? Teve uma vez, eu já contei isso para os meninos lá em Tirapuã, vou contar de novo. Eu encontrei uns meninos, até conhecidos lá em Tirapuã, que estavam usando droga aqui em cima, aqui, ó, numa fazenda aqui, tem tipo um tour de árvore, eles estavam lá. Aí eu estava com meu cachorro passeando. E eles viram meu cachorro, ficaram com ele e acharam que eu era o dono do lugar. Piorou mais ainda. Aí o cachorro estava solto, piorou mais ainda. Os dois se ajoelharam e falaram, não está roubando, não está roubando, não. Eu falo, calma. Aí peguei o cachorro, falei, eu sei que vocês estão roubando. O que vocês estão fazendo aqui? Aí na época eles estavam começando nas drogas, porque no começo a pessoa tem vergonha, depois não tem. Aí eles estavam começando, eles falaram assim, ó, eu estou aqui, estava em dois. Aí um já estava até com os dentes ruins, já sem os dentes. O outro estava novinho ainda, o outro já estava já. Aí ele falou assim, ó, perdi minha família, perdi meu emprego, perdi tudo que eu tinha. Esse já estava no zero. E o outro, eu estou trabalhando ainda, mas eu falto, eu isso, eu aquilo outro. Aí eu falei, então vocês deram sorte. Aí ele falou, por quê? Eu falei, eu sou pastor, vou fazer uma oração com vocês agora. Aí os meninos já começaram a chorar, né? Falei que você que nós tinha que vir aqui, eu falei que não sei o quê. Eles estão aquela confusão, né? Eu falei que era para nós ir, eu falei que não sei o quê. Aí eu falei, nós vamos fazer uma oração, beleza? E Deus vai libertar vocês. E a unção estava naquele dia lá, naquele momento. A gente tem que estar pronto. Só que tinha a minha parte, a de Deus e a deles. Cada um tinha uma parte. Eu falei, eu vou orar, Deus vai abençoar, só que é o seguinte: você vai sair daqui e você vai ter vontade de usar droga de novo. Vai ter. Aí a hora que você for usar a droga, você chama Jesus para usar a droga com você. Faz isso, chama ele. Fala, Jesus, eu estou aqui, o Senhor também está aqui, eu estou querendo usar essa droga quer me matar, eu não tenho força, mas o Senhor tem. Então me livra disso. Beleza. O que aconteceu com os meninos, igreja? Continuou da droga, continuou bebendo, piorou mais. Por quê? Nunca chamou Jesus, nunca fez questão. Então, infelizmente, o texto diz que às vezes as nossas forças
acabam, não tem jeito, é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. É simples, começou a pecar, não tem jeito, chama Jesus. Gosta de assistir uma pornografiazinha? Chama Jesus, fala, senta aí, Senhor, vamos assistir comigo. Gosta de roubar uma maconha? Ô, Senhor, vamos comigo na biqueira comprar uma maconha? É simplesinho. Senhor, você não quer enrolar para mim? Pastor, mas que blasfêmia é essa? Eu não estou falando de blasfêmia, não. Eu estou falando, sabe por quê? É que se Jesus estiver com você não consegue fazer. É disso que eu estou falando. Você não consegue. Amém? Quer fazer uma selfie com os olhos virados? Vermelho? Põe Jesus do lado para Jesus. Segura para mim aqui a selfie. Vai. Quer soltar fumaça? Solta na cara de Jesus. Vai, Jesus, solta a fumaça na sua cara aqui. Vem cá. Faz isso. Faz isso. Agora, eu duvido você conseguir fazer. Eu duvido. É só fazer. Sai daqui. Você que está em casa também vendo para lá. Pensa nisso aí. Toda vez que você for fazer algo que vai te matar, que vai te levar para um buraco, chama Jesus para fazer parte disso. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Tenta fazer. Eu duvido que você vai conseguir fazer errado. Eu duvido. Tenta fazer. Você vai ver o tanto que você vai se constranger. Você vai ver o tanto que aquilo vai mudar a sua vida. Porque a gente não consegue. Jesus chegou na casa do Zaqueu. Você acha que o cara rico, que rouba os outros para ficar rico, gosta de dar dinheiro para alguém? Gosta nada. Sabe qual era o problema dele? Avareza. Gostava de dinheiro. Por isso que ele defraudava os outros para ficar rico. O que Jesus mudou na vida dele? Foi logo no ponto. Jesus precisou falar para ele vender alguma coisa? Não, a presença de Jesus fez toda a constrangido. Estou aqui, como é que eu estou aqui? Estou roubando? Como é que eu estou aqui? Estou devendo todo mundo? Como é que eu estou aqui e não vou resolver meu problema? Como é que eu falo para Jesus vir na minha casa e eu estou desse jeito? Constrangido. E aí o que acontece? E a própria palavra vai mudando a pessoa. E o outro? Constrangido. Consegue vender tudo que tem e dar aos pobres? Consegue não. Consegue? Não consegue. Consegue permanecer na presença do Senhor? Também não. Vocês entenderam como é que é o negócio? Presença. Estou na presença de Deus. A minha vida é transformada. Quero permanecer no eu. Infelizmente vai ser sem ele. Então eu quero fazer as coisas erradas, chama ele. Simplesinho de tudo. Só chamar. Você vai ver que maravilha que é. Deus é maravilhoso, gente. Ele nos ama. Ele vai atrás de cada. Ó, ele deixou sem contato com o Zaqueu. Não foi atrás do Zaqueu. Agora o Zaqueu estava na água, eu vou passar pertinho aqui, ó. Ele deixa sem contrato. Amém? A gente precisa de ter uma transformação. E eu vou falar um negócio para você. Ofensa da palavra não é ofensa. Não, pastor, não. Toda vez que a palavra te ofende, não é ofensa, é tratamento. A gente confunde as coisas. Amém? Os menininhos, vocês já tomaram um tombinho de moto, mas quando você cai de moto, você rala, você chega lá na Santa Casa, a primeira coisa que eles vão fazer é o quê? Lavar o ferimento. Estão te machucando? Não, eles estão querendo te curar, mas vai machucar. Está cheio de pedrinha de asfalto assim, ó. Pega uma escovinha e para limpar, fazer o quê? Não tem jeito, senão não vai dar nada, vai dar infecção. Então, parece que está te machucando, né? Tem uns que ficam xingando os coitados dos médicos, xingando as enfermeiras, mas na verdade está fazendo bem. Então, do mesmo jeito é a palavra de Deus. Parece que está te afrontando, mas não é para te matar, é para te curar. Amém? Então que a gente possa compreender isso. Ou se resolve. E vou falar outra coisa para finalizar. Maravilha, está cedo ainda. Vou falar outra coisa para finalizar. Quando você resolve fazer o que tem que ser feito, você nunca se arrepende e você vive uma alegria sobrenatural. Não tem o que dar errado, não tem o que dar errado. Filipão estava ali, ó, vivendo em fornicação. Casou. Você acha que a coisa vai piorar ou vai melhorar? Vai melhorar. No começo vai parecer ruim, Filipão. Mas não é mil maravilhas, não. Você vai ver tocha no começo. Mas depois você vai ver que o negócio foi bom. Depois a coisa se encaixa. Mas no começo é bucha. Mas depois se encaixa. Amém? Por que se encaixa? Porque Deus agora vai se fazer presente ali. Porque
uma relação entre duas pessoas, só dá certo se tiver Deus, porque o negócio é totalmente complicado. Um homem e uma mulher, o cara fala uma coisa, a mulher entende outra, tudo atrapalhado. Você fala não, a mulher entende sim, você fala quer, a mulher entende não quer, é tudo atrapalhado. Não tem, humanamente falando, é impossível dar certo. Por que tem gente que separa 15 vezes? Não tem Deus, senão não separa. Ah, o casamento da Gretchen não dá certo. Não dá mesmo, não tem Deus, vai casar na igreja, mas não tem Deus. Aí o que acontece? Fica mudando, mas vai dar certo? Nunca. Por que não vai dar certo, pastor? Porque não tem Deus. Então, em tudo que a gente for fazer, igreja, se não tiver Deus, o que é humanamente impossível é possível para Deus. Então, duas pessoas totalmente opostas uma à outra, que é um homem e uma mulher, e tem que ser oposto, né, igreja? Totalmente oposto um ao outro, para dar certo só com Deus. Aí o que o Satanás está fazendo agora? Para facilitar o lado do ser humano, pondo uma mulher com ele, porque aí se entende mais fácil. O Satanás que faz, tá vendo? Mais fácil, olha o Satanás que faz. Então Deus é diferente, amém? Aí fica lá o Satanás envergonhando as pessoas aí, as pessoas morrendo de vergonha na vida, achando que está abafando, achando que está com Deus, achando que está tudo bem, não está sendo vou falar, está sendo aí um palhaço do Satanás, servindo só de chacota para os outros e achando que está abafando, amém? Então a vida com Deus, igreja, é outro departamento, outra situação, e não tem nada a ver com igreja, com ficar no sistema religioso, não tem nada a ver com isso, com tempo de igreja. Olha o menino, desde a juventude eu tenho feito isso. Praticamente Jesus falou agora só para você se converter. Agora o outro acabou de chegar na igreja, primeiro dia, Jesus fala, quem quer aceitar Jesus? Ele já levanta a mão, já vem e aceita mesmo, já sai dali totalmente mudado a sua vida. Pronto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta só ouvir. Tem que mudar, tem que ser de dentro de nós, amém? E não adianta ficar bravo. Vou ficar bravo com Jesus, ótimo, vai para onde? Quem está pensando que eu vou vender metade do meu bem, eu vou embora, vai para onde? Não tem o que fazer, igreja. Então é isso. Eu fico bravo com a palavra, ótimo, e vai para onde? Jesus falando com 70 discípulos lá, começa o discurso está meio bravo, eles começam a ir embora. Fica os 12, Jesus vai com vocês. Quer ir embora também não? Pedro fala, então, querer a gente até quer, mas para onde que nós vamos? Se só o Senhor é fonte da vida, então não tem o que fazer. Amém? Porque às vezes a gente quer ir embora, quer, mas vai para onde? Né? Porque às vezes a gente quer fugir, quer, mas vai fugir para onde? Não tem o que fazer. Amém? Então a gente precisa de ter isso em nossas... E cada dia, igreja, vai ficar mais apertado. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus já diz para a gente o seguinte: o caminho é estreito, amém? Apertado, poucos o encontrarão. E o outro caminho que que leva à perdição? Largo e espaçoso, e muitos vão entrar por ele, amém? Então a minoria, igreja, presta atenção, a minoria vai andar pelo caminho estreito. Então não pense, não espere uma multidão ao seu lado. Não, é a minoria. É só os que querem. Amém? É só os que aceitam. É só os que entendem que vão caminhar com Jesus. Amém? A grande maioria às vezes vai fazer até parte, mas na hora do vamos ver, pula todo mundo fora. Amém? São pouquíssimos. Amém, igreja? Porque não adianta a gente estar no meio de um monte de gente caminhando à perdição. Não adianta. É como se a gente fosse um torcedor de futebol, está no meio de um monte de gente. Torcendo do Flamengo, a maior do Brasil, torcendo do Corinthians, não sei qual das duas que é a maior. Grandes coisas. Olha com quem você está marchando, olha para onde você está marchando. Grande coisa. Amém? O importante é saber para onde a gente está indo. Não que um monte de gente está com a gente. Está todo mundo indo para lá. Alguma coisa está errada, gente. Se o
o caminho é largo, se o caminho é estreito, sinuoso e poucos o encontrarão, está todo mundo caminhando para lá, alguma coisa está errada. Cuidado com isso. Geralmente a gente vai estar andando no caminho oposto. Você vai estar sempre no contra, sempre confrontado, sempre difícil, sempre atrapalhado, sempre o povo te julgando. Amém? É isso? Deixa julgar, tem que julgar mesmo, tem que julgar. Tem que ser diferente, tem que haver diferença, não pode ser igual. Não pode ser igual, tem que ser diferente. Olha o Filipão, fez lá o seu chá de cozinha e colocou lá, proibido bebidas. Filipão, tem bebida lá? Proibiu, diferente. Agora chega lá, está todo mundo bêbado, todo mundo, cada um com a sua, usando alguma coisa ali. De repente, e os crentes, nesse caso é crente, o pastor está ali no meio ainda. Então vai todo mundo para o inferno junto. Olha que beleza. Fazendo festa para o inferno. É assim que funciona. Agora, mas por que não tem bebida? Porque o menino que está casando é crente, que casou é crente. E a menina que casou é crente, por isso que não tem. Natural, isso é normal. Porque é diferente, mas é normal. Amém? Normal. Agora não, gente, tem que ser diferente. Amém? Com Deus as coisas são diferentes. Amém? Glória a Deus por isso.